2. Giovanna Speranzi nasceu na vila de Lentisques, cujas vivendas esbranquiçadas se avistam do vale. Seus 18 anos passaram nestes sítios, emoldurados pelo sol e pelas flores. Disse que a alma está ligada por influências secretas às regiões em que habita, que ela compartilha de sua graça ou de sua rudez. Debaixo desse céu límpido, no meio dessa natureza serena, Giovanna cresceu. E todas as harmonias físicas e morais uniram-se para fazer dela uma maravilha de beleza, de perfeição. Ela é alta e delgada, tez clara, cabelos louros, espessos e sedosos, boca pequena, guarnecida de dentes miúdos e lustrosos, olhos de um azul profundo e meigo. A altivez do semblante tem um cunho de nobreza, de pureza ideal. Claridades parecem envolvê-la. A despeito da expressão de melancolia que lhe é habitual, Giovanna, na florescência de suas 18 primaveras, é uma das mais encantadoras filhas de Milão. Órfã, aos 13 anos, conservou uma saudade sempre viva pela perda dos seus. Tornando-se pensativa, concentrada, seu semblante distraído pende no mais das vezes para a terra onde dormem os queridos mortos. Ardentes aparições arrebatam-na para as coisas elevadas, para Deus, para o infinito. Entretanto, ela não menospreza o mundo. Um tesouro de sensibilidade, de inefável caridade, está encerrado no seu coração. Todo sofrimento, toda dor encontra eco em si. Por isso, sua vida é consagrada aos que choram. Ela não conhece alegria mais doce, nem tarefa mais atraente do que socorrer e consolar os infelizes. Desse modo se passa a sua juventude, entre uma tia doente e uma velha aia que de nada cuida, acompanhando-a nas suas visitas aos indigentes. Entretanto, há pouco tempo veio um incidente interromper a uniformidade dessa vida, lançando a perturbação na alma cândida de Giovanna. Um dia em que seguiu o atalho bem conhecido que vai ter a casa do Gerosi, nuvens negras amontoaram-se por cima do pequeno vale. Grossos pingos d'água caíram em abundância por entre as moitas das avelheiras. E o raio, explodindo subitamente, encheu os desfiladeiros das montanhas com relâmpagos ofuscantes. Apenas tinha ela entrado na choupana quando o temporal se desencadeou com violência, curvando até o solo a ramagem das árvores e encobrindo o horizonte com um espesso lençol de chuva. A corrente, engrossando extraordinariamente, misturava o murmúrio das águas com o troar da tempestade. Um jovem vestido a caçador, trazendo uma espingarda na mão, alcançou correndo a choupana e pediu para se abrigar ali. Enquanto lá fora o temporal fazia estragos, ele pôde examinar à vontade o lugar em que se achava. À vista da miséria, ao aspecto de Marta deitada no leito do sofrimento, mostrou interessar-se por esse infortúnio e fez algumas perguntas discretas, às quais Giovanna respondeu, abaixando os olhos. A presença, o procedimento desse anjo consolador entre tais infelizes tocou-o. Pediu para associar-se a essa boa obra, e a conversação travou-se de modo tal que a tempestade já há muito havia cessado e o sol voltara a sorrir. E ele não pensava em deixar esta habitação onde um acaso fortuito o trouxera. Por fim, retirou-se, mas para voltar muitas vezes. Quase que não se passava um dia que fosse visto aparecer a hora habitual em que Giovanna visitava a pobre família. Ali ficava até que ela se retirasse, olhando-a com ternura,
admirando a sua graça virginal, a sua delicada bondade para com a doente. Acabou por prolongar as visitas por muito tempo, mesmo depois que Giovanna se retirava, conversando sobre ela com Lena, a quem assediava com perguntas. Embora nunca tivesse anteriormente ao dia do temporal entrado em casa do Gerossi, Maurício Ferrandi não era desconhecido. 15 anos antes, um francês, exilado por motivo de acontecimentos políticos, viera fixar-se no país. Tinha comprado em Domaso, aldeia que confina o lago, perto de Gravedona, uma pequena habitação situada numa colina, cuja vista abraça o imenso panorama das águas e dos montes, a Brianza, a Valtellina, os grandes pinos dos Alpes. O exilado trazia um filho consigo, jovem de 8 a 10 anos, cuja mãe havia falecido em França. Maurício era o filho. Percorria a região acompanhando os pequenos pastores aos rochedos na procura dos ninhos de pombos bravos, ou os pescadores de trutas que exploram o leito das correntes, e bem depressa aprendeu a língua poética e sonora de Manzoni e de Alfieri. Foi preciso, porém, renunciar a esses alegres divertimentos, e um dia seu pai o levou a Como, onde tomaram a estrada de ferro de Milão. Chegados a essa grande cidade, o primeiro cuidado do exilado foi colocar o filho em um dos melhores colégios, voltando depois a encerrar-se no seu pavilhão, onde vivia só, com os livros e uma velha criada. Maurício fez rápidos progressos. Sua viva inteligência e sua prodigiosa memória prestaram-lhe tão os bons serviços que em poucos anos, não tendo mais nada que aprender no estabelecimento em que tinha sido colocado, foi continuar os estudos na Universidade de Pavia. À medida que sua instrução se desenvolvia, seu caráter se revelava. Caráter singular, mesclado de sentimentos generosos e severos. Maurício amava instintivamente a solidão. Tinha poucos amigos. Os modos bulhentos, expansivos dos lombardos e dos toscanos, no meio dos quais se achava, desagradavam-lhe. Vivia afastado o mais possível, consagrando as horas vagas à leitura dos poetas favoritos. Uma profunda curiosidade levava-o assim para os estudos filosóficos. Cedo entrou na indagação do porquê das coisas, querendo aprofundar esses misteriosos problemas que nos dominam durante a vida e que, semelhantes aos fluxos das marés, banidos do nosso pensamento pela impotência, lá voltam cada vez mais imperiosos. O sentimento religioso, a princípio, manifestara-se nele por um vivo amor ao catolicismo. As pompas brilhantes do culto italiano, a voz potente dos órgãos, os cânticos, os perfumes, a magnificência dos edifícios, desses embórios milaneses, maravilhas de escultura, cujas estátuas de mármores perfilam-se em legiões inumeráveis sob o azul do céu. Todos esses esplendores do romanismo enchiam de emoção profunda a alma de Maurício. Quando, porém, se habituou a essas pompas majestosas, sua razão quis descer ao fundo dos dogmas, analisá-los, penetrá-los. Quando, rasgado o véu brilhante material que cobre aos olhos do vulgo a pobreza do ensino católico, ele nada mais viu que a moral embaciada pelas fórmulas, os princípios do Cristo falsificados, um Deus parcial e cruel, entronizado sobre um acervo de superstições. Então, procurou uma crença esclarecida, capaz de satisfazer seu coração, sua razão,
sua necessidade de fé e de justiça. Aprofundou-se no estudo das diversas filosofias, desde a dos gregos e dos orientais até o moderno e árido positivismo. Desse exame colossal, desprendeu-se para ele uma fé espiritualista baseada no estudo da natureza e da consciência, e achou na comunicação íntima da alma com Deus uma força moral que julgou suficiente para manter o homem no caminho reto. Ele acreditou então que a existência presente não era a única para nós, que a alma deve elevar-se pelas vidas sucessivas e sempre renascentes para a perfeição.